E aí pessoal, beleza? Everaldo aqui, esse é o Estante Etérea. E agora que a gente tá no mês de outubro, né? O mês do horror, vamos dizer assim. Acho legal gravar aí um vídeo para falar um pouco sobre como eu entrei no mundo do horror na literatura, né? Especificamente. Então eu separei alguns livros aqui que eu quero mostrar para vocês. Nem todos que eu quero falar e que eu vou falar eu tenho, mas eu vou comentar esses livros também. Para tentar falar, né? E ao mesmo tempo homenagear esses livros que me puxaram, né, para esse lado obscuro e macabro da literatura e pelo qual eu sou apaixonado e dentro do qual eu escrevo, enfim. Então vai ser um vídeo para comentar algumas obras que eu gosto muito, né? Então serve também como uma recomendação. Claro que vocês provavelmente não vão ver nenhuma grande surpresa aqui, né? O meu início no horror vai ter cruzamentos com os inícios no horror de muita gente, porque no final das contas são obras meio que fundamentais também, né? Então isso serve como uma porta de entrada para você que está afim de ler um livro de horror e não sabe por onde começar. Tenho certeza que por esses livros, por essas obras, é sucesso garantido, são clássicos, são obras assim que garantem uma introdução muito bem feita a literatura do horror, e eu espero que vocês gostem, beleza? Antes de tudo, né, queria pedir para você deixar o like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal, deixar seu comentário para fortalecer, para engajar o vídeo, né? Se você gosta do conteúdo do Estante Etérea, se você gosta de críticas literárias, de comentários sobre o mercado, livros no geral, de uma forma extremamente sincera, recomendo que você continue por aqui, assista outros vídeos e fortaleça o canal pra gente continuar, né, aqui produzindo e trocando ideias, beleza? Então agora sim, sem mais delongas, vamos lá falar desses livros. Primeiro, um pouco assim de background, né, vamos dizer assim. Eu comecei a ler muito cedo, eu aprendi a ler em casa, meus pais me ensinaram a ler. Então, desde muito pequeno eu tinha contato com textos, né, com quadrinhos, né, lia muito Turma da Mônica, Mickey, Pato Donald, né. Acho que textos com os quais a gente na infância, né, tem uma facilidade muito maior de ter contato. Na minha adolescência tive uma fase de ler muito literatura policial, lia bastante Agatha Christie, lia Conan Doyle, né? Quem me acompanha aqui no Estante Etérea deve saber que foi assim que eu comecei a ler, né, literatura. Mas a minha entrada no horror, na literatura, foi um pouco posterior, eu já estava um pouco mais velho, em partes porque eu não tinha muita proximidade com o horror em si, até mesmo no cinema. Eu era uma criança e um jovem medroso, um adolescente medroso, então eu tinha medo de filmes de horror. Aí quando eu decidi me embarcar nos filmes e perdi um pouco mais do medo, aí eu também decidi ir atrás dessas obras na literatura. E aí, lógico, a gente rememorando coisas do passado assim, a gente vai relembrando algumas coisas que a gente não tinha muita noção assim da época, leituras que a gente fez meio por cima, ou de um amigo recomendar e você lê assim meio só um pedaço e não continuar, né? Então, no final das contas, se for pensar bem, eu também comecei na literatura de horror na adolescência, mas com contato mais esparso, assim, um contato não tão profundo. E esse primeiro contato foi com esse livro aqui, ó. Vocês devem lembrar aí, Os Melhores Contos de Medo, Horror e Morte, né? Uma antologia organizada pelo Flávio Moreira da Costa. E esse livro aqui eu ganhei de presente da Daiane Oliveira, quando ela ficou sabendo, né, em uma conversa, que eu tinha lido, a primeira vez que eu li Poe foi com esse livro aqui. Então ela me mandou de presente, ela encontrou num sebo e me mandou de presente. Então agradeço novamente para ela, eu fiquei muito feliz porque realmente é uma memória muito marcante para mim ter lido Poe aqui pela primeira vez, né? A primeira vez que eu soube de O Gato Preto, por exemplo, foi nesse livro aqui, né? E foi onde eu li o Poe pela primeira vez. Eu era adolescente, sei lá, 12, 13 anos, não sei. Tive a impressão forte, claro, né, da leitura de O Gato Preto, mas depois aquilo não continuou comigo. Eu ainda estava na vibe Agatha Christie e Conan Doyle e não corri muito atrás do Poe pra continuar lendo, né? Mas aí depois, quando eu fiquei mais velho e comecei a ler, né, Stephen King, comecei a ler outros autores, vou falar daqui a pouco deles. É lógico, é inevitável, a gente volta pro Poe, um escritor assim importantíssimo, não só da literatura estadunidense, mas da literatura no mundo todo, né? O cara assim que desenvolveu a forma do conto moderno, da forma como a gente conhece hoje, né? Acho que a gente pode com certeza dizer que há a forma conto antes do Poe e depois do Poe, né? E nesse livro aqui, apesar de só ter O Gato Preto e O Poço e o Pêndulo, a importância dele a gente vê porque ele é o único autor dessa antologia que
tem 2 contos no livro, né? Os outros autores só tem um conto. Mas tem aqui gente como Bram Stoker, que eu vou falar daqui a pouco, Lovecraft, Ambrose Bierce, tem até o Machado de Assis, que na época eu não me atentei, né? Aqui, Dino Buzzati, que é um escritor que eu fui conhecer também depois mais velho e é maravilhoso. Enfim, é uma bela antologia, se vocês tiverem aí a oportunidade de comprar, né? Lógico que tem muitas antologias de contos fantásticos e de horror no mercado, mas esse aqui tem pra mim um gostinho nostálgico muito bom, assim, e tem contos muito legais aqui. Do mesmo jeito que essa antologia aqui, né? Contos de horror do século XIX, escolhidos pelo Alberto Mangel, que eu também tive contato na época da adolescência, né? No ensino médio, né? Não lembro de ter lido contos daqui, mas eu lembro de pegar esse livro, de ver ele na estante da biblioteca da escola, né? Contos de horror do século XIX. E folhear e sentir aquele encanto, assim, que a gente sente, né, quando tá pela primeira vez tendo contato com a literatura de horror, né. E essa aqui é uma antologia também que eu recomendo muito, tá, textos maravilhosos, textos literalmente antológicos, né. Então, só para citar alguns aqui, A Mão do Macaco, do David J. Jacobs, né, que é um verdadeiro clássico do horror. Contos latino-americanos, né, tem A Larva, do Rubem Darío. Tem um outro texto que foi muito importante para mim depois, né, que é A Volta do Parafuso. Vou falar dele separadamente também, mas tem aqui nessa antologia. Escritores, assim, mais desconhecidos, né, como o Pedro Antônio de Alarcón, o Horácio Quiroga, né, outro latino-americano. Contos de horror de escritores que a gente nem imagina, né, como o Eça de Queiroz, o Thomas Hardy. Enfim, outra antologia maravilhosa. Antes de cada conto tem um comentário, né, do Alberto Mangel. O modelo de antologia aqui bem parecido com o modelo que eles usaram no Contos Fantásticos do século XIX, selecionado pelo Ítalo Calvino, né? Então, assim, é uma antologia maravilhosa também, e eu lembro de como esse livro foi marcante, mesmo sem eu ter lido ele na época, né? Uma coisa muito interessante da gente ver, né, que até mesmo os livros não lidos, eles marcam a gente de alguma forma. Com o impacto do Poe, né, na minha vida de leitor, eu fui atrás de antologias e eu tenho essa antologia bem velhinha do Edgar Allan Poe com alguns contos. É de uma coleção, né, aquela coleção Biblioteca Universal, né, editora 3 aqui. Esse livro é de 1974, então é uma edição antiga, relativamente rara, vamos dizer. Da época em que os livros não traziam, às vezes, tantas informações assim, né, então não sei dizer nem quem traduziu os contos e... Enfim, é um dos prejuízos, né, de ter acesso a certos livros, assim. Mas foi aí, né, que eu li mais contos do Edgar Allan Poe. Aqui eu já estava mais no fim da adolescência. Eu já tinha lido livros de horror anteriormente, que eu vou falar daqui a pouco. E a imagem do Poe sempre volta. É impossível, não tem como. O Poe é muito forte, né, na literatura de horror. E aqui, né, como eu falei, não tem nem índice o livro, né. Os contos vão, assim, um atrás do outro, sem muita explicação. Então tem o Escaravelho de Ouro, tem o próprio Gato Preto, o Poço e o Pêndulo, o Coração Delator, se não me engano, né? Enfim, contos maravilhosos, antológicos. Os Crimes da Rua Morgue, A Carta Furtada. Enfim, Edgar Allan Poe é essencial para quem gosta de horror. Mas se eu for pensar realmente no primeiro livro de horror que eu deliberadamente peguei para ler e falei, esse é o livro de horror que eu vou ler pela primeira vez, foi sem dúvidas o Sombras da Noite, do Stephen King, né? A antologia do Stephen King, acho que é a primeira coletânea de contos do Stephen King, que ele reuniu alguns contos que ele havia lançado esparsamente em revistas, né, e jornais da época. Um livro que saiu ali na esteira do sucesso dos primeiros livros dele, se não me engano, né? Eu acho que ele tinha lançado Carrie... Eu acho que ele só tinha lançado Carrie e logo em seguida lançou esse livro. Me corrijam nos comentários se eu estiver errado. Mas assim, pra mim ainda até hoje é a melhor antologia de horror do King que eu li. Lógico que eu não li muita coisa do King ainda, principalmente os mais recentes, né, as antologias mais recentes. Mas no quesito narrativa curta, né, em contos realmente pequenos, O Sombras da Noite é o livro mais impactante do King pra mim, né? Tem contos ali antológicos, né? O primeiro que me vem à cabeça é o A Máquina de Passar Roupas, né, que... Puta que pariu, é uma viagem aquele conto. Mas coisas mais discretas, né? O Bicho-Papão, né? Que virou filme. O Último Degrau da Escada, um conto maravilhoso, assim. Uma vibe mais emocional, né? Naquela vibe que o King gosta de escrever. Enfim, um livro de contos que são realmente assustadores e que me mostraram um pouco essa faceta mais moderna do horror, né? No sentido de estar lendo ali um autor contemporâneo, um autor que produziu ali nas últimas 3 décadas, né? Diferente do tipo de horror que o Poe havia feito, né? Então, a gente vai ter ali uma questão mais voltada para a individualidade, né? Para a rotina do norte-americano, para as especificidades daquele tipo de vida, daquele modo de vida, né? O Stephen King, ele faz realmente retratos muito interessantes do americano médio, né, e todos os seus problemas, preconceitos e a forma como ele reage, né, às adversidades que o King coloca ali dentro dos contos. Eu lembro que saí muito satisfeito da leitura do Sombras da Noite e é também um livro legal para quem quer começar a ler horror, né.
E lógico, um outro livro do King que me marcou muito no quesito horror é O Cemitério, né? O Pet Sematary, inclusive Ramones, que é, pra mim, a história mais assustadora do King. Eu também já fui ler ele um pouco depois, assim, depois de já ter tido contato com o Stephen King em outros livros, né? Mas, pra mim, continua sendo o livro mais assustador do Stephen King. E é uma outra recomendação que eu deixo. Mas aí, nesse caso, quando eu li esse livro, eu já era fã de horror, assim, definitivo, não tinha volta, né? E aí, nesse sentido, pra fixar a questão dos clássicos, né? Eu vou citar mais um livro aqui, que é o Frankenstein, da Mary Shelley, que eu trouxe aqui nessa edição velhinha, justamente porque foi nessa edição que eu li pela primeira vez o Frankenstein, ainda ali no final da adolescência, né? Foi um dos primeiros livros que eu comprei, né? Junto com esse do Edgar Allan Poe, quase na mesma época. Cara, é arrebatador, né? Frankenstein é arrebatador. Não sei, quem não conhece, não sabe a história, né? É a história do Victor Frankenstein, esse cientista que tem esse desejo, né, de superar Deus, de produzir, de criar um ser humano e de mostrar que o ser humano é capaz também de gerar vida, né? E aí ele cria essa criatura que acaba assombrando ele e se tornando o maior pesadelo da vida dele. E foi aqui nesse livro que eu descobri que a literatura de horror tinha outras nuances, né? Não era só aquela coisa mais assustadora e escrachada e às vezes até um pouco irônica do Stephen King, e nem esse gótico enlouquecido do Edgar Allan Poe, né? Poderia ter assim nuances um pouco mais tanto científicas, né, quanto mais existencialistas, né? A própria figura do monstro do Frankenstein, que pra mim antes de ler o livro era aquela figura do monstro meio, né, esquisitão, que não fala nada e que só sabe andar devagar com as mãos na sua direção e apertar o seu pescoço e tal. E aqui a gente tem um contato com o monstro do Frankenstein, com todas as suas angústias, os seus dilemas, né, as suas dores, a solidão de ser uma criatura rejeitada pelo Criador, né? Então, só aí você já tem temas incríveis, maravilhosos, né? Do abandono, da insegurança do ser humano diante da própria existência, né? E ali ela tá projetada numa criatura que o próprio ser humano criou. E eu acho que, assim, um dos livros de horror, né? Vamos dizer assim, né? Algumas pessoas podem discordar que ele seja um livro de horror, mas é um livro que tem uma importância gigante na tradição do horror e que mistura como poucos, né, essa questão do visual e dos aspectos característicos do imagético do horror com temas muito filosóficos, muito profundos, assim, né, e reflexões que acompanham a gente depois da leitura. E eu acho que é impossível você sair ileso da leitura do Frankenstein. É um livro, assim, impressionante. E mais impressionante ainda que tenha saído da pena de uma garota que eu acho que não tinha nem 18 anos na época, que era Mary Shelley. Enfim, maravilhosa, fantástica, incrível. Mary Shelley, fantástica. Esse livro aqui, eu realmente, se eu fosse para uma ilha deserta, eu acho que eu levaria esse livro aqui só. Aí aqui mexendo na minha estante, eu me lembrei que antes de ler literatura de horror, e aí eu vou voltar daqui a pouco para os livros, né? Mas agora eu quero ir pro lado dos quadrinhos, porque antes de me aprofundar nos livros de horror, eu tive contato com 3 obras de horror em quadrinhos que me marcaram também profundamente, tanto que eu ainda tenho elas aqui até hoje, porque são de fato obras muitíssimo interessantes, tá? Então vou apresentar brevemente aqui para vocês. A primeira obra é o Panorama do Inferno, do Hideshi Hino, que é um mangá de volume único, né? Desse autor japonês que é muito conhecido pelo estilo meio gore, meio distorcido, assim, e também por ter feito incursões no cinema, né? Ele se envolveu na produção de um filme japonês bem famosinho até, que é o Guinea Pig, não sei se vocês já ouviram falar, que é aquele tipo de filme que simula mortes, como se fosse um filme snuff, né? E que rolou até uma polêmica que o Charlie Sheen assistiu o filme e achou que era um filme snuff de verdade, ligou pro FBI, enfim. Procurem saber dessa história, é muito legal. O autor estava envolvido na produção desse filme, mas aqui ele conta uma história meio que autobiográfica dele e da família dele, né? Então a gente tem aqui um cara que é um pintor, que tem, assim, uma vida péssima, horrível. A gente aqui tá falando de um Japão pós-guerra, né? Um Japão pós-bombas atômicas. Então esse cara, ele foi profundamente afetado, ele e a família dele, na infância, profundamente afetado pela guerra, né? Pelas bombas atômicas e tal. E ele vai contar aqui o que ele gosta de fazer, né? Que é pintar obras macabras utilizando o próprio sangue, né? E daí ele vai contar a história da família dele. Ah, o meu avô era tal, minha avó era tal, esse é o meu pai era desse jeito. Então cada pequeno capítulo do livro ele vai contando um pouco da família dele. E são histórias macabras, são histórias muito pesadas, muito violentas, contadas assim num estilo bem bizarro e irônico, né? Em que o autor vai rememorando essas coisas da própria vida e vai meio que desenhando ali as razões de ele ser esse cara, né?
fudido mentalmente, né? Essas fixações e ter essa vida de violência, né, tão forte desde a infância até a vida adulta, e como isso transforma ele num completo psicótico. E o final desse mangá é sensacional. Isso aqui me marcou profundamente quando eu tava no mundo da leitura dos quadrinhos ali. E com certeza ele me direcionou depois para ler literatura de horror, né? Porque o que acontece aqui é sensacional. Outro que vale a pena eu mencionar aqui é o Ring, chamado, né? Adaptação em quadrinhos aqui. Agora eu não sei se esse quadrinho é a adaptação do filme ou se é a adaptação... Enfim, eu sei que saiu aqui no Brasil pela editora Conrad, né? Saudosa Conrad. Nem sei se a Conrad existe ainda, mas enfim. A arte é da Misao Inagaki. O autor é o Koji Suzuki. E o roteiro é do Hiroshi Takahashi. Nesse mangazinho 2 volumes, então... O galo tá que tá hoje. Nesse mangazinho 2 volumes se conta a história do chamado, do filme, né? A história da Sadako, né? Aqui no quadrinho acho que é Sadako. E no filme americano é Samara, né? Que é aquela história conhecida, né? Da moça que encontra a fita VHS... E aí assiste aquela fita e depois recebe a ligação, 7 dias e tal. Então, assim, é uma história muito legal, né? O filme já é muito legal e tal. E no quadrinho, assim, se constrói um clima muito interessante. As ilustrações são muito interessantes, um traço carregado. Um traço em alguns momentos que até lembra o do Hideshi Hino, mas um pouco mais limpo, assim, com um predomínio de um contorno mais carregado, né, nesse caso. E foi muito marcante pra mim também, porque eu conhecia o filme, mas o quadrinho, ele me deu uma experiência nova, diferente, né, do que tinha no filme ali. E por último, né, o reizinho da galera aí, é o Junji Ito com o Uzumaki, né. Eu tenho... o Uzumaki na sua primeira edição, que saiu aqui no Brasil, né? Em 3 volumes, 3 pequenos volumes, também para a editora Conrad, né? Os outros mangás todos que eu mostrei aqui de horror eram da Conrad, então a Conrad tinha uma atenção muito especial para o mangá de horror, né? E foram eles que trouxeram o Uzumaki para o Brasil pela primeira vez. As edições estão bem velhinhas, tá até soltando da capa e tal, né, o miolo, mas enfim. Se você quiser ler o Uzumaki, saíram muitas outras edições volume único, capa dura, tem edições lindas de Uzumaki por aí. Mas aquela história, né, nós temos a protagonista, que se não me engano chama Kirie, que tá morando ali na cidadezinha dela, ali litorânea, e começa a presenciar, né, junto com o namorado dela, casos bizarros que sempre envolvem espirais, né. Desde pequenas obsessões, pequenas manias, até pessoas que são lentamente consumidas pela loucura e pela própria forma da espiral em si, né? Pra mim isso aqui é uma obra-prima do gênero, uma obra-prima do horror. O que o Junji Ito faz aqui... Talvez eu acho que nem ele tenha superado depois, não li poucas coisas dele depois, mas nada é tão marcante quanto o Uzumaki, pelo menos até o momento. Não li nada dele que seja tão impactante quanto o Uzumaki. Sem falar dos comentários que ele faz sobre a própria vida do japonês, né? Sobre a própria forma de encarar, né, a convivência em sociedade, de encarar aqueles pequenos problemas. O Japão, a gente sabe, né? Tudo de horror que foi escrito depois da bomba atômica tem um dedo da bomba atômica. E eu acho que o Uzumaki também sabe lidar muito bem com essa questão da paranoia, com essa questão de eles se sentirem pequenos diante de ameaças que eles não podem controlar, né? E aí a espiral é uma dessas grandes ameaças. É a grande ameaça da história. Isso daqui é sensacional. Se você não gosta de quadrinhos, não sei o que, mas gosta de horror, e cara, experimente isso daqui que não tem erro. E agora, voltando para os livros, eu vou falar de 3 obras, e 3 obras, assim, de maneira geral, que me marcaram também dentro do horror. Vocês podem ver que eu tô falando mais de obras estrangeiras. Eu disse que não haveria grandes surpresas nesse vídeo, né? Eu fui ter contato com livros de horror brasileiros depois de ler todas essas obras que eu tô falando aqui, então se tornou já um fator mais secundário, né? Vamos dizer assim, eu já era apaixonado por horror quando eu fui ter contato com autores brasileiros de horror, então talvez seja a chance de falar deles em outro vídeo, né? Não vou falar deles aqui nesse vídeo. Mas dentro do horror, né, um outro clássico, não tem como fugir, é Drácula, do Bram Stoker. Eu acho que é o livro que eu tenho mais edições aqui em casa, né? Eu tenho essa edição que foi por onde eu li pela primeira vez, a edição da Madras, mas também tenho essa edição em capa dura da Nova Fronteira, que vem num box com o Frankenstein e o Médico e o Monstro também. Tem essa edição maravilhosa da Dark Side, né, que edição de luxo, lindíssima, não tem como, né, não tem o que falar. E também tenho essa edição que aí é Drácula, mas não é Drácula, né, vamos dizer assim, que é o Poderes das Trevas, que é uma edição em conjunto aí do Sebo Clepsydra, da Ex Machina, e a outra editora é a Sagarana Forlag, né, que é a versão sueca do Drácula, né. Então,
Não vou falar muito, até porque eu não li ainda, né, essa versão. Mas, cara, procurem esse livro, se vocês encontrarem, comprem imediatamente. Isso aqui é uma obra de arte e também, para quem é fã do Drácula, eu acho que é essencial ler essa versão sueca aqui. Eu vou fazer isso assim que eu tiver chance e tiver tempo. Mas Drácula, né, porra, aquele tipo de narrativa que é denso, que às vezes é um pouco arrastado, um pouco, né, moroso, mas que te envolve, te coloca lá dentro do clima daqueles acontecimentos. É uma história que atravessa gerações, assim, Drácula é fenomenal e me marcou. E é um livro que tá precisando de uma releitura, eu preciso voltar para ele e reler, porque realmente é sensacional. O livro que, né, a história que eu falei que tinha dentro da antologia, né, Contos de Horror do século XIX, A Volta do Parafuso, né, The Turn of the Screw, do Henry James. Uma das minhas histórias favoritas, né, é uma das maiores histórias aí de fantasma que existem. Que eu li nessa edição também bilíngue aqui, eu li só em português, não li em inglês, né, talvez seja uma... Na época eu não sabia ler inglês. Agora, talvez seja uma boa oportunidade de voltar pro texto e tentar ler no original, né, apesar do Henry James ser um pouco mais complexo, mais denso. Mas um livro que me marcou também profundamente, né, a história dessa cuidadora, né, vamos dizer assim, que vai cuidar dessas duas crianças em uma casa um pouco sinistra ali no interior da Inglaterra e que começa a passar por fenômenos sobrenaturais ali. Eu sou apaixonado por esse texto, tá? Eu acho a história assim maravilhosa. O Henry James, ele tem uma sutileza gigantesca na escrita. É o tipo de autor que você não pode piscar, você não pode vacilar, que a frase dele pode te entortar e você não vai entender nada do que está acontecendo. É um texto que carrega uma carga assim assustadora e dramática muito boa. Tem aquela questão da dupla interpretação. Você pode ter uma interpretação, né, completamente sobrenatural, uma interpretação psicológica, enfim. Eu acho sensacional. Muita gente não gosta. É lógico, né? Nem todo mundo pode ter razão. É lógico que todo mundo tem os seus gostos, né? Mas recomendo aí que vocês experimentem essa obra aqui. Tem muita edição também, tem muita tradução. Se você puder ler no original é bom, mas não deixe de ler esse livro por causa disso, tá? E por último, eu acho que foi um dos últimos autores assim que fechou a porta do horror, assim, literalmente comigo dentro, né? Que foi o Lovecraft, né? Eu tô trazendo essa edição aqui da Ex Machina, né? Que tem todos os contos, né? Do Lovecraft. Mas não foi aqui que eu li Lovecraft pela primeira vez. Foi num livrinho de bolso, assim, da LPM Pocket, se não me engano. Que eu tive contato ali com 3 ou 4 continhos do Lovecraft, né? E, assim... Apesar de todas as polêmicas, de todos os problemas do Lovecraft como figura e do texto dele também, é inegável a importância do Lovecraft, o papel que ele teve na fixação do que hoje a gente entende não só como horror cósmico, mas como literatura de horror no geral, né? Eu acho que passar por cima disso é ignorar a contribuição que ele deu para a história do horror. E aí, lógico, você pode, né, depois fazer as suas críticas a partir de todos os problemas, de todas as questões que esses textos carregam e que a figura autoral dele carregava, né? Mas quando eu li isso aqui na adolescência, tava descortinado, assim, um novo universo literário para mim. Escrevi coisas de horror cósmico, hoje talvez não seja tanto a minha vibe, assim, mas foi muito importante para minha formação como leitor e como autor, né? Então é por isso que eu trago o Lovecraft aqui. Essa edição aqui é muito boa para quem quer consultar realmente, né? Porque tem todas as narrativas curtas do Lovecraft, não tem as novelas, né? E tem muito aparato crítico, tem muita gente boa aqui que trabalhou nos comentários desses contos, né? E eu acho que vale muito a pena você ter contato com literaturas que desafiam moralidade ou ética ou o que quer que seja. Claro, Lovecraft era um cara racista, isso a gente não pode negar, mas talvez seja legal você ler o texto e ver isso diretamente do que ficar só engolindo a opinião dos outros, né? Lê e tenha a sua própria opinião também, né? O contato com a literatura, ele exige que a gente faça a prova dos 9 por conta própria. É isso, falei pra caralho. Esses foram os livros que me puxaram pro horror, né? Eu acho que mais do que... Além da importância que eles têm na história do gênero, também tem uma grande importância na minha formação como leitor e como autor. Mesmo que eu, às vezes, não volte a eles, não releia, ou não os tenha mais como uma referência para o que eu escrevo no momento. No final das contas, eles estão ali como uma sombra, sabe? Por trás do seu ombro, assim. Então, eu acho que é válido fazer esse comentário, trazer essas observações e mostrar o poder que a literatura tem, né? De envolver a gente em um clima ou em uma sensação assombrosa. E esses livros fazem isso com maestria, beleza? É isso. Como eu falei lá no começo, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Comenta aí, né, quais livros que te puxaram para o mundo do horror, né? Se você é um leitor de horror hoje. Ou quais livros te repelem do horror. Putz, eu não gosto desse gênero porque eu li tal livro e tal. Deixa aí nos comentários, vamos continuar esse papo. A gente se fala no próximo vídeo. Um forte abraço para todo mundo e tchau, tchau.